Nós daremos sequência hoje no estudo que nós estamos fazendo a respeito do livro de Romanos, hoje especialmente, porque dentro do nosso panorama bíblico nós estamos agora entrando dentro das cartas evangélicas e nós vamos passar hoje para essa carta que é importantíssima. Semana passada nós falamos um pouco a respeito da conversão do apóstolo Paulo. E dentro dessa conversão nós vimos algumas características importantes na vida desse homem, que tinha antes uma vida de perseguição contra o Evangelho, maior opositor de Jesus Cristo, uma vez que ele perseguia a igreja, mas quando Cristo se deparou com ele, frisou que ele estava perseguindo ao próprio Senhor Jesus e não a igreja de Cristo, uma vez que Cristo tem como na igreja o seu corpo. Nós temos em Paulo, então, um grande teólogo, um grande pastor e também missionário. Um homem que gastou a sua vida dentro do Evangelho e no cuidado das igrejas. Isso ele deixa bastante claro nas suas cartas. Porém, quando nós vemos a vida desse grande homem, nós não podemos deixar de dar uma atenção mais especial à carta que nós estaremos estudando a partir de hoje. Uma carta bastante concisa, objetiva, mas profunda, com grandes teores teológicos envolvidos, onde muitos homens gastaram muito da sua vida procurando a compreensão daquilo que ele escreveu nesse livro, que apesar da sua profundidade, ela não é uma carta complicada de ser compreendida, não é uma carta complexa, qualquer pessoa pode lê-la e entender o seu conteúdo. E muitas pessoas chegaram ao entendimento do Evangelho por meio dessa carta. Mas, por outro lado, existem certos aspectos dentro dessa carta que nós podemos nos deter mais e mais e mais e passar a vida inteira estudando os assuntos que estão aqui contidos nela, e ainda assim não será o suficiente para que nós esgotemos tudo aquilo que ela tem para nos apresentar. Por isso, para a maior parte dos homens, dos teólogos, quando se pergunta qual foi o maior de todos os teólogos, naturalmente eles respondem que foi o apóstolo Paulo. Porque a forma como ele escreveu essa carta é quase que um tratado teológico, mas é muito sucinto. Nós estamos em 16 capítulos, e todos os grandes homens que passaram por essa terra, grandes teólogos que procuraram fazer alguma coisa semelhante, eles não conseguiram fazer isso em menos do que 16 tomos de livros. Porque eles começam aí a falar a respeito do assunto e começam a trazer outros pensamentos. Isso demonstra que o apóstolo Paulo ele tinha um profundo entendimento, um conhecimento muito aprofundado da doutrina bíblica, daquilo que ele estava fazendo, do trabalho ao qual ele havia sido chamado a fazer. Porque ele conseguia resumir tudo aquilo que Deus queria que ele passasse. E nesse livro especialmente nós temos tudo isso. E nós vamos dar uma passeada por esse livro. Eu não vou ser tão sucinto quanto o apóstolo Paulo. Eu não vou conseguir fazer isso em uma vez. O meu objetivo era fazer todo o livro em um dia, seria hoje poder gastar um tempo em cima desse livro, mas eu acho que eu vou fazer em 2 ou em 3. Não sei se seria... Eu não vou pegar todas as passagens, mas a gente vai dar uma abordada assim em cima de cada um dos tópicos que ele aborda por capítulo. É que às vezes a gente mescla ali mais de um capítulo. Então, o objetivo aqui é a gente ter uma visão geral a respeito da carta e que isso possa nos levar a ter um entendimento mais profundo dela e que possa levar-nos a lê-la inteiramente e nós mesmos buscar o entendimento dentro daquilo que a palavra de Deus tem nos apresentado e aquilo que a gente vai dar aqui, mais ou menos uma direção. Então seria um panorama, basicamente é uma visão geral, como você estar sobrevoando sobre um local e você acabar observando alguns aspectos dentro de uma determinada topologia ali, dentro de uma região. Talvez nós fiquemos somente com essa boa impressão a respeito do local e nós queiramos visitá-lo com os nossos próprios pés e ali desfrutar de tudo aquilo que aquela terra pode nos dar. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, eu acho importante a gente ressaltar que talvez de todas as cartas que ele escreveu, essa carta seja a mais importante de todas. Eu chamo ela de a mais importante porque as outras cartas, elas estavam normalmente corrigindo
ela estava instruindo, obviamente, a igreja, mas em nenhuma outra carta nós encontramos a disposição, o evangelho da forma como ele dispõe dentro dessa carta. E de tal forma que alguns do passado até diziam que de todos os livros, inclusive Martinho Lutero, ele considerava que somente o livro de Romanos era suficiente dentro de toda a Escritura. E ele tinha um grande embate com o livro de Tiago. Até na Bíblia comentada por Lutero, o livro de Tiago não tem comentário nenhum. Acho que ele não tinha entendido a carta. De fato, ele não tinha compreendido esse aspecto, da posição, onde Tiago fala a respeito de um assunto e o apóstolo Paulo também, só que eles não se confrontam. Existe uma harmonia perfeita entre as duas cartas, onde o apóstolo Paulo enfatiza a questão da fé, salvação pela fé, e lá a fé, ou as obras sendo demonstradas como consequência da fé. Mas em nenhum momento um anula o outro e as duas conseguem conviver perfeitamente dentro de uma harmonia que somente Deus, mesmo pelo poder do Espírito Santo, pode dar. Alguns homens também passaram um tempo debruçados sobre esses livros, e alguns deles, como o próprio Agostinho, que é tido como um dos pais da igreja, um homem lá dos primeiros séculos, depois que morreu os apóstolos, passado pouco tempo, Agostinho foi reconhecido como um daqueles grandes homens conhecedores da palavra de Deus. Ele era um homem libertino, um homem pecador, devasso, tinha uma vida totalmente voltada ao pecado, mas uma vez ele se deparou com um versículo bíblico, e esse versículo dentro da epístola de Romanos, e após ele se deparar com aquele versículo, a vida dele foi transformada. Ele se converteu lendo o livro de Romanos. E ele se tornou um grande homem dentro do cristianismo, um homem que de fato conseguiu expressar muito daquilo que o cristianismo expressava na época antiga, e ele conseguiu sistematizar, ele conseguiu dar sequência dentro daqueles ensinamentos, os ensinamentos de Jesus Cristo. Martinho Lutero, quando leu a carta de Romanos, ele disse: "Quando eu entendi esse texto, as portas do paraíso se abriram e eu entrei." De fato, o grande tema da vida do Martinho Lutero, que o fez ser conhecido, é justamente a justificação pela fé, onde ele embateu contra a Igreja Católica. Antes ele era um monge católico, mas quando ele chegou ao entendimento das Escrituras, através da carta de Romanos, o grande luta dele foi contra as indulgências, contra a salvação pelas obras que era pregada pelo catolicismo, e a salvação pela fé, a justificação pela fé, se tornou ali o estandarte dentro do movimento protestante que se iniciou com Martinho Lutero. Mais recentemente, andou entre nós um homem chamado Martyn Lloyd-Jones, e esse homem ele gastou nada menos do que 12 anos e 5 meses pregando continuamente o livro de Romanos, versículo a versículo. Toda sexta-feira a igreja se enchia com mais de 1.000 pessoas para ouvir Martyn Lloyd-Jones expor cada um dos versículos de Romanos, e durou 12 anos o tempo total para que ele pudesse concluir a obra dele. Essa obra hoje ela está dividida em 14 volumes. Houve também um homem chamado Robert Haldane, lá no século XVIII, que era um escocês, proprietário de um castelo, um homem muito rico na sua época. Ele e o irmão dele se converteram ao cristianismo. Ele vendeu o castelo, pegou a sua esposa e foi para a Europa, para o continente europeu. E lá ele buscava pessoas para que ele pudesse pregar o evangelho de Jesus Cristo. Só que ele chegou primeiramente lá na França e procurou por uma Bíblia em francês, e ele simplesmente não havia encontrado Bíblia em francês. Ele ficou frustrado porque ele também não conseguia conversar com as pessoas a respeito do evangelho de Jesus Cristo, porque as pessoas haviam se desvirtuado totalmente daquela verdade cristã do passado, que havia tomado conta da Europa durante um período, mas que naquela época já tinha arrefecido e as pessoas não davam mais interesse. Ele foi até Genebra, na Suíça, no berço ali, do protestantismo, onde João Calvino pregou, e que foi ali um centro do cristianismo durante uma época. E chegando ali também, as pessoas não estavam mais interessadas em Cristo, na vontade de Deus, no Evangelho, e ele teve muita dificuldade também para pregar o Evangelho, e esse era o objetivo dele, pregar o Evangelho para as pessoas. Mas havia ainda ali naquele local em Genebra
uma instituição, uma escola teológica, onde haviam muitos estudantes, só que aqueles estudantes eles haviam se desvirtuado totalmente porque não se ensinava mais as Escrituras. Eles haviam substituído Jesus Cristo e o próprio apóstolo Paulo por Platão e outros filósofos gregos, e eles não tinham mais o interesse no livro, na Bíblia. E eles estavam cheios de filosofias. Assim como nos nossos dias, quando você adentra hoje uma faculdade teológica, é muito provável que você, como crente, saia de lá como um ateu do que propriamente como um cristão defensor da fé. Porque existe muita coisa que foram incutidas dentro do ensinamento, ou na verdade, desvirtuando o evangelho. O liberalismo detonou, acabou totalmente com a fé verdadeira e a fé genuína. E Haldane, ele tinha aquela paixão pelas Escrituras. Quando de repente ele se encontrou com um jovem que ia fazer uma apresentação, mostrar a cidade como se fosse um guia turístico, e ele conseguiu falar a respeito do Evangelho para aquele jovem. E aquele jovem ficou tão impressionado com a porção da palavra que ele trazia, que quis ir até a casa de Haldane durante aquela noite. E eles passaram uma boa hora lá, e Haldane sempre falando a respeito das Escrituras, e ele tinha muitas dúvidas. E sempre quando ele falava a respeito das dúvidas, ele ia diretamente na Bíblia e mostrava para ele, o que você entende dessa passagem? E ele sempre mostrando, o homem era um índice bíblico, né? Era uma chave bíblica. E isso fez com que despertasse o interesse em outros jovens. No dia seguinte havia mais de um, e depois mais 3. E aí ele conseguiu organizar uma sala onde ele dava aula sobre o livro de Romanos. E as pessoas começaram a inquirir ele a respeito de várias coisas, várias dúvidas que as pessoas tinham com relação ao cotidiano, eram respondidas com base na Bíblia. E após eles partirem para o estudo de Romanos, aconteceu algo que ficou conhecido como o avivamento de Haldane, porque todos aqueles jovens foram se convertendo ao cristianismo, e por conta disso, os líderes do seminário começaram a fazer uma perseguição contra eles. E com essa perseguição, eles começaram a se espalhar por toda a Europa, e naturalmente o que houve foi um reavivamento da fé cristã. Aqueles jovens, tendo o entendimento do livro de Romanos, basicamente, e depois se aprofundando em outras escrituras, eles se tornaram grandes nomes do cristianismo no século XVIII. E eles foram para a Alemanha, foram para os Estados Unidos, foram para todas as partes da Europa, e ali o evangelho era pregado, e igrejas eram organizadas, e pessoas eram convertidas, por conta de um homem que era conhecido como um homem louco, de um livro só. Porque ele tinha todas as respostas que ele buscava dentro desse livro. O livro de Romanos, de fato, quando ele é bem compreendido, ele tem o poder de nos levar à fé. Porque a palavra de Deus expressa dentro desse livro está de tal forma que o apóstolo Paulo simplesmente se ocupou não em fazer um tratado teológico, mas em apresentar o evangelho e assim defendê-lo. O tema da carta de Romanos não é fazer um tratado teológico, mas é apresentar o evangelho e as suas implicações. E ele faz isso com maestria. Nós lemos no capítulo 1, eu gostaria que todos abrissem lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, onde ele justifica o motivo pelo qual a carta estaria sendo escrita. Lembrando que essa carta aqui ela é direcionada à igreja que estava em Roma, capital do Império Romano, durante o período em que o apóstolo Paulo escreveu. Havia já uma igreja organizada naquela região, e essa igreja não conhecia o apóstolo Paulo ainda. O apóstolo não tinha ido até Roma. Não se sabe ao certo como aquela igreja se organizou, se foi de repente porque alguém estava lá no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, ouvindo o evangelho, se converteu, e foi para lá e pregando o evangelho se expandiu, ou se foi por intermédio de alguém que ouviu a pregação por meio do apóstolo Paulo, e depois voltando para aquela região, tenha também pregado ali, e ali tenha se estabelecido uma igreja. O fato é que o apóstolo Paulo ele estava sendo impedido de ir até Roma, porque era a vontade dele de ir conhecer os irmãos pessoalmente, só que ele estava sendo impedido pelo Espírito Santo de Deus, e nós percebemos a mão de Deus operando nesse sentido, porque se ele tivesse ido até Roma, talvez nós não tivéssemos essa carta. Então Deus o impediu que ele fosse para que ele enviasse uma carta para Roma e nós pudéssemos ter acesso ao conteúdo dela nos dias de hoje. O apóstolo Paulo, no versículo 16, diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo ele tinha o propósito de ir a anunciar o evangelho dentre aqueles cristãos, porque ele acreditava piamente que o evangelho de Jesus Cristo era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então aqui ele já estava demonstrando quais eram os distintivos da mensagem que ele trazia. Não era uma mensagem que envolvia obras para a salvação, como as pessoas estavam acostumadas. Não era uma obra que envolvia guardar mandamentos ou obediência a determinados mandamentos, mas estava firmemente alicerçada na fé em Jesus Cristo. Aqueles que creem são salvos. E o apóstolo Paulo não se envergonhava do evangelho por conta de que ele já havia sofrido muitas perseguições por defender esse evangelho da forma como ele defendia. Ele já havia sido perseguido, expulso de cidades, apedrejado, ele já teve que fugir de várias cidades por conta do evangelho, mas ele queria ir justamente ali à capital de Roma, aquela capital daquele grande império, um local onde provavelmente ele poderia sofrer grande perseguição, para pregar aquele mesmo evangelho pelo qual ele já havia sofrido. E ele não haveria de negar essa mensagem aos homens. O apóstolo, dentro do capítulo 1, a partir de então, ele começa a expor àqueles irmãos essa mensagem do evangelho. E ele começa apresentando uma característica muito importante dentro de qualquer mensagem evangelística e que nós devemos adotar também na nossa vida quando nós pregamos o evangelho para alguém, que é apresentar para a pessoa que ela está totalmente destituída da glória de Deus, que ela é uma pecadora, e ele faz isso de forma muito categórica e muito clara, ao anunciar àqueles homens de que Deus se manifestou a toda a criatura. Peraí, mas naquela época todo mundo havia ouvido a respeito do Evangelho de Jesus Cristo? Não, não haviam ouvido. Mas ele está falando a respeito da manifestação de Deus, de que é possível, a partir da inferência da existência das coisas, de tudo que foi criado, você entender a existência de Deus. E é justamente isso que ele deixa muito claro aqui no versículo 18 até o 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus manifesta-se aos homens. Versículo 20. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. As coisas invisíveis, a criação do mundo, o eterno poder de Deus, a sua divindade, elas são entendidas por conta das coisas que se veem. Ou seja, quando nós olhamos para uma natureza, quando olhamos para uma flor, para a natureza, para os pássaros, para a ordem com que as coisas estão estabelecidas no mundo, ou quando nós vamos além, começamos a olhar para fora do planeta Terra e olhamos as estrelas, o universo, e não compreendemos muita coisa a respeito disso também, mas nós devemos olhar para essa imensidão de coisas criadas e devemos inferir que existe ali um Criador, e não o contrário como os homens nos nossos tempos têm feito, né? Com base na distorção da observação feita por Charles Darwin, as pessoas tendem a acreditar de forma muito ignorante e sem questionar a realidade de que todas as coisas estão estabelecidas aqui na Terra por conta do acaso, seleção natural, né, que somente os mais fortes sobrevivem, que as coisas são aperfeiçoadas naturalmente, ou que elas tendem ao aperfeiçoamento natural, o que é uma mentira, o que não se prova, o que é contrário a tudo aquilo que é observável, né? Então, assim, a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, ela nos prova a existência de um Criador e não o contrário, a inexistência de alguém que cria as coisas e que as coisas, elas automaticamente vão evoluindo. Quando nós olhamos para todas as coisas, o apóstolo Paulo está dizendo que nós todos estamos indesculpáveis, ou seja, nós não temos desculpa nenhuma, ninguém vai poder chegar na presença de Deus no dia do juízo e dizer: Senhor, eu não sabia da sua existência, eu não sabia o que o Senhor queria de mim, eu não posso ser condenado. Não, todo mundo sabe da existência de Deus.
por conta de tudo aquilo que foi criado. O homem é indesculpável na presença de Deus, tanto por conta das coisas que foram criadas, mas também por conta daquilo que Deus revela intimamente a cada ser humano. Porque Deus não deixa o homem sem o discernimento moral essencial. Ou seja, Deus dá a todo homem entender o que é certo e o que é errado. Em todas as culturas, tendo ela ouvido a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, tendo eles ouvido ou não a respeito da lei de Deus dada aos judeus, eles conseguem entender que é errado tirar a vida de um homem sem motivo. Então, essas questões morais essenciais, elas estão dentro do DNA do ser humano, ou seja, nós temos a nossa consciência, e todos os homens têm essa consciência, de que existem coisas certas e coisas erradas. E a palavra de Deus, dentro da sua sabedoria, e Deus dentro do cumprimento da sua vontade, ele diz que ele vai julgar a todos os homens segundo as suas obras, é o que diz no capítulo 2, no versículo 6, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o homem, quando ele for julgado por Deus, a primeira pergunta não vai ser se ele conhece a Cristo ou não, mas ele vai ser julgado de acordo com a sua própria consciência, e dentro da sua consciência, ele vai ser condenado diante de Deus. Porque todos esses homens que fazem as coisas erradas, eles não fazem as coisas erradas inadvertidamente. Eles fazem porque o seu coração decaído em pecado decidiu por eles para fazer aquilo que é contrário ao homem e a Deus. Porque o princípio estabelecido por Deus é amar ao teu próximo e amar a Deus. Quando o homem comete um crime, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um mal contra o seu próximo e um mal contra Deus. Por isso, todo aquele que mais conhecer a respeito da vontade de Deus, mais será cobrado dele. E aí entra a questão do judeu. Porque o judeu é conhecedor da vontade de Deus expressa em lei, escrita em pedra e depois escrita em pergaminho. Mas eles fazem contrário àquilo que a lei diz que eles deveriam fazer. Versículo 32 do capítulo 1, a palavra de Deus ela diz: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. É interessante isso. Jovem, você que tem um amigo que faz coisas erradas, você pode ter certeza que o desejo dele é que você faça as mesmas coisas que ele faz. Nunca um homem faz uma coisa torta e deseja fazer aquilo sozinho. Não por acaso essas pessoas sempre andam em bandos. Bandos de marginais. Organizações criminosas. Mas quando nós vemos uma pessoa praticando a justiça, é comum nós vermos um homem pregando o evangelho em um local remoto. Um homem fazendo aquilo que é justo. Ou seja, para fazer a justiça você faz só. Mas para fazer aquilo que é impiedade, você sempre faz coletivamente. O apóstolo Paulo, no versículo 32, fala que os homens conhecem sim qual é o juízo de Deus, ou seja, que eles sabem aquilo que eles estão fazendo, que eles são dignos de morte. Mas aqueles homens não só praticam e sabem que vão morrer diante de Deus, morrer espiritualmente, ou seja, ser condenado eternamente, como eles consentem aqueles que o fazem. Os homens, eles suprimem a manifestação de Deus. Ou seja, eles fazem com que a manifestação de Deus, que deveria ser uma coisa boa para discernir e para conduzi-los ao caminho da retidão, eles na realidade pegam toda aquela revelação de Deus, tudo aquilo que Deus fez, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e quanto em testemunho na vida de cristãos nos dias de hoje, o que eles fazem? Eles amassam, pisam, cospem, e eles vão praticar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Eles fazem para si ídolos. Eles fazem Deus à semelhança de imagens das criaturas que foram feitas pelo próprio Deus. E eles reverenciam muito mais a criatura do que ao seu Criador. E por eles terem desvirtuado o seu coração do ponto focal que era a adoração a Deus, Deus então entrega os homens ao seu próprio desígnio e coração maus. E eles fazem tudo aquilo que o seu coração deseja. Versículo 24. Do capítulo 1. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus próprios corpos entre si. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames.
porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ou seja, todas as justificativas para o pecado, elas se encontram dentro dessa passagem. Os homens que não conheceram a lei de Deus, eles ainda assim tinham a inferência da existência de Deus por conta de tudo aquilo que Deus havia criado. Deus se revelou aos homens. E até por tradição, todos os homens receberam o conhecimento da existência de Deus. Mas o que o homem fez com isso? Eles simplesmente ignoraram e seguiram seu próprio coração decaído. E Deus então os entregou aos seus próprios desejos, paixões e concupiscências. E eles fazem tudo aquilo que é perverso, tudo aquilo que é ruim. Então todos os pecados que é listado do versículo 29 até o versículo 31 é fruto do coração do homem destituído da glória de Deus. O homem então está nessa situação. Mas e o judeu? O judeu ele era conhecedor da lei de Deus. Ele olhava para tudo aquilo que acontecia com os gentios e fazia uma observação crítica a respeito de tudo aquilo. Dizendo, olha, eu sei que os gentios fazem isso, mas eu não, eu sou judeu. Eu conheço a palavra de Deus. Eu sei o que Deus quer que eu faça. Mas o fato de você conhecer a vontade de Deus não te faz justo diante de Deus. Pelo contrário, te faz mais condenável diante de Deus. É o que o apóstolo segue no capítulo 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro. Pois tu, que julgas, faz o mesmo. Ou seja, se você tem a capacidade de olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa está fazendo algo de errado, você tem a mesma capacidade de julgar a si mesmo, a respeito dos seus próprios pecados. Quando nós temos o discernimento de julgar as coisas, aquilo se volta contra nós, porque aquilo é a consciência que Deus colocou em nós, a respeito do que é certo e do que é errado. E uma vez que Deus colocou esse discernimento dentro de nós, nós automaticamente nos tornamos culpados pelo pecado que nós cometemos. E não somente culpados pelo fato de nós cometermos o ato, mas que nossa consciência foi alertada ou nos redarguiu a respeito daquele pecado que nós cometemos. Ou seja, nós temos tudo para não cometer o pecado. Você tem a inclinação sabendo que Deus condena aquilo, e você consegue parar e discernir e falar assim, eu sei que isso aqui é pecado, mas eu vou fazer assim mesmo. O grande problema hoje na nossa sociedade é que as pessoas elas se tornaram, na verdade não hoje, mas o apóstolo Paulo já está falando disso naquela época, mas nós vemos isso nos nossos dias, claramente, é que nós nos tornamos muito licenciosos com relação ao pecado. Nós temos muita liberdade para cometer pecado. Na verdade, nós somos redarguidos a respeito daquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, mas mesmo assim nós vamos lá e cometemos o pecado. Como se o pecado não fosse o motivo pelo qual nós somos condenados. Como se o motivo pelo qual nós poderíamos ser entregues ao lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, não fosse as nossas atitudes com relação ao pecado. Então, na sociedade, as pessoas consideram que todos são pecadores. Se você chegar para qualquer pessoa, eles vão falar, sim, eu sou pecador. Se você chegar lá no carnaval, lá no Sambódromo, que está tendo carnaval sendo celebrado nesses dias, você chegar lá, você acha que tem alguma coisa de pecado aqui? 100% das pessoas vão dizer que sim, provavelmente. Ou talvez uma pessoa muito fora da realidade, ela possa dizer que não, que tudo é arte, tudo é lindo e tudo é bonito. Mas a realidade é que as pessoas, sabendo que é pecado, sabendo que Deus não se agrada, sabendo que tem algo pernicioso dentro daquilo, elas se entregam de corpo e alma a fazer aquilo que ali está. E aquelas pessoas que são conhecedoras da vontade de Deus, e ainda assim elas rejeitam a mensagem de Deus, elas são mais culpadas do que aquelas que não têm a palavra escrita, seja no papel, seja na pedra, como era na lei. E é justamente isso que a palavra de Deus ela nos orienta, seguindo aqui no versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja,
aquele índio que estava lá na tribo dos Acrás, que nunca recebeu a visita de um missionário, aquele homem, quando ele morrer, ele estará perante Deus no juízo? Sim, ele estará perante Deus no juízo. Ele será condenado? Sim, ele será condenado ao inferno, sim. Mas não por ele ter rejeitado a mensagem do Evangelho que ele nunca recebeu, mas por conta das suas atitudes, pelos seus pecados, pelos pecados cometidos. Aquele índio que enterrou uma criança viva, ele tinha dentro de si o discernimento de que aquilo não era a coisa certa a ser feita. Mas ainda assim ele foi lá e fez. Mas o peso para esse indígena certamente será muito menor do que para muitos crentes que estão sentados nessa igreja no dia de hoje. Ou para muito pseudo-cristão. E tendo ouvido o Evangelho durante muitos anos, nunca foram de fato convertidos. Esses são acusados de pisar o sangue de Jesus Cristo, de rejeitar totalmente o Evangelho de Jesus Cristo. E não somente tendo a consciência do certo e do errado e cometendo o pecado, ainda assim rejeitaram a extensão da mão de Deus em salvar o pecador. Aquele a quem mais for dado, mais será cobrado. Em outras palavras, é muito melhor ser uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, mas morreu pecador, do que ser uma pessoa que passou a vida toda ouvindo o Evangelho e morreu ímpio. Porque é tornado muito mais culpado do sangue de Cristo do que aquele homem que nunca teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. Porque o julgamento de Deus é segundo a justiça de Deus. A salvação é pelo Evangelho, mas a condenação é segundo a justiça de Deus. Então, os judeus, conhecendo a vontade de Deus, eles são culpados não somente por terem conhecido a lei de Deus, mas por terem também recebido aquela mensagem de Deus manifestada tanto na natureza quanto interiormente, mas também ter sido escrita para eles. E a palavra de Deus, ela resume tudo isso num simples aspecto, porque aqui o apóstolo Paulo está construindo a desconstrução do homem. Tem um ditado popular nos nossos dias que diz que quando uma pessoa ela é muito mimada, aquele cara ele foi criado pela avó. A gente costuma falar isso, olha, criado pela avó, porque o cara tem um monte de dengue, um monte de mimo, um monte de costume, de coisas, Foi muito mimado. De fato, nós estamos numa época, irmãos, que a sociedade, de uma forma geral, poderia ser definida por essa frase. Uma sociedade criada pela avó. Por que criado pela avó? Porque os pais, a mãe, é aquela que chega junto, repreende o filho, corrige as coisas erradas. Mas os avós, eles não foram feitos para isso. Não é a vontade de Deus que os avós sejam esses educadores na vida dos netos, Ainda que eles possam influenciar e devam fazer isso, ensinar os jovens como deve proceder. Mas os avós nos nossos dias, eles são aqueles avós que são muito permissivos, que os netos podem muitas coisas, E aí os pais vão lá e corrigem, mas com os avós é diferente. Então, assim, a nossa sociedade ela é mimada. E o homem ele faz de si mesmo algo que ele não é diante de Deus. E o homem tem uma impressão a respeito de si que é totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus revela. E o que o apóstolo Paulo está fazendo é desconstruir essa imagem do homem. Naquela época, as pessoas eram mais duras. Crianças não tinham vez naquela época. Então, assim, as pessoas não eram muito mimadas. Mas ainda assim, as pessoas, pelo pecado, elas tinham uma autoestima. Elas achavam que elas eram mais do que aquilo que a palavra diz que ela é. A palavra de Deus costuma usar termos como homens são como pó, caco, vermes. Mas os homens não, achavam que eles eram todos suficientes. Eles poderiam se achegar a um estado de exaltação, eles poderiam conquistar o paraíso. E o judeu também tinha muito disso, porque ele achava que ele podia cumprir a lei de Deus. E assim ele poderia ser salvo. Mas no capítulo 3, versículo 19, tudo é desfeito. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
Essa passagem aqui, irmãos, ela coloca o homem em profundo desespero, principalmente quando você vem lendo todo o contexto que ele vem apresentando. Se o homem achava que ele era salvo, que ele era alguma coisa diante de Deus, o apóstolo Paulo diz simplesmente para ele que a lei foi expressa ao homem para que todos os homens fossem condenáveis diante de Deus. Ou seja, através do entendimento da lei dada por Deus aos homens, nós olhamos para aquela lei e nós chegamos à seguinte conclusão: miserável homem que sou, estou perdido. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo no capítulo 3, versículo 19 e 20. E ele diz mais: nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ou seja, judeu, você acha que por você obedecer à lei, ou por você pensar que estar obedecendo à lei, você vai ser justificado diante de Deus? De forma nenhuma, você não vai ser justificado, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei ela foi dada de tal forma, irmãos, que é impossível ela ser cumprida. Não é possível que o homem cumpra a lei de Deus. Ali está uma expressão da justiça de Deus. Deus ele está colocando para o homem, você quer saber o que é ser justo? O que um homem precisa para estar na minha presença? Ele precisa cumprir esses mandamentos. E o homem correu atrás para tentar cumprir esses mandamentos, mas ele não consegue. Tanto é que a interpretação correta dos mandamentos não é a tradição judaica. A interpretação correta dos mandamentos é aquela que Jesus Cristo dá. Que o judeu estava acostumado a fazer o quê? Dar uma carta de divórcio para a mulher e pronto, estou cumprindo a lei aqui, dei uma carta e agora você está livre e tal. Mas Jesus Cristo ele dizia que você deveria estar com a sua esposa até que ela morresse. Ele falava que não era simplesmente o fato de você não cometer o ato do adultério, mas o fato de você cobiçá-la, que é o 10º mandamento, aquilo que não é seu. Não era o fato simplesmente de você ir lá e matar o seu irmão, o seu próximo, mas era o fato de você, no seu coração, odiá-lo. Você já era cometedor do pecado e já estava condenável diante de Deus perante a lei. Então todos os homens, segundo a lei, ficam expostos ao pecado, porque a lei ela mostra justamente isso. Você não sabe o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. De qual lei? Da lei de Deus. Se você faz alguma coisa contrária à lei de Deus, você está pecando. Mas eu não sabia. Você tinha sim o discernimento que Deus tinha colocado dentro do teu coração. Mas se você tem dúvida ainda a respeito do pecado, você tem isso escrito em pedra e papel. Porque você foi contra a lei de Deus. Ele conclui então esse argumento, demonstrando que todos os homens estão condenados diante de Deus, tanto judeus quanto gentios. Então nós podemos dizer que a queda do homem ela é universal, não há ninguém que escape, todos estão incluídos dentro desse versículo. Porém, ele não deixa a gente desesperado porque vem um porém seguido de um mas, na verdade, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, veio da parte de Deus a sua justiça. Uma justiça que não é segundo a lei, mas uma justiça, versículo 22, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aqui, irmãos, nós chegamos no ápice da carta. Martin Lloyd-Jones diz que aqui é o Everest de todos os montes. De toda a Bíblia, você vai vendo um crescente com relação ao plano de Deus de salvação, desde Gênesis até essa passagem, você chega ao cume. Aqui tem a sintetização do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, o Evangelho pregado por essa igreja, o Evangelho pregado por todos os cristãos ao longo de todas as eras. Aqui nós temos a essência da verdadeira conversão. E o apóstolo Paulo ele fez um trabalho aqui de estar demonstrando para a gente como que nós chegamos a esse ponto. Como é que nós chegamos ao ponto da justificação pela fé. É isso que nós pregamos, irmãos. É isso que nós temos que anunciar aos homens que estão aí fora. É esse o cerne do Evangelho.
é a pregação da justiça de Deus por meio da fé e não por meio da lei. Porque tudo o que precisava o judeu, o que o judeu buscava? Ele buscava a justiça. Ele buscava ser considerado um homem justo perante Deus. E ele tinha a lei de Deus como o caminho, o meio pelo qual ele haveria de ser justificado. Mas ele não conseguia obter essa justiça diante de Deus por meio da lei. Por isso Deus manifestou de uma forma totalmente diferenciada, que é essa justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. E ela é para todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, o judeu lá que estava buscando fazer a vontade de Deus por meio da lei de Deus, ele não fazia a vontade de Deus. Ele não era justificado pela lei de Deus. O que acontecia com ele? Ele achava que estava sendo justificado, mas morria tão pecador quanto qualquer outro homem. O ímpio, ou gentil, que achava que por ser um homem obediente ou um homem correto na sua vida, fazendo aquilo que era correto, porque é possível observar na vida de um homem que não conhece a lei de Deus, correção. Nós vemos isso muitas vezes. Quantos de nós conhecemos homens aí que fazem coisas certas na sua vida? Homens que são mais corretos na sua vida secular do que muitos cristãos verdadeiros. Isso é um fato. Mas eles não são iluminados pela luz do Evangelho. Eles podiam fazer coisas que eram agradáveis a Deus, mas essas coisas que, desculpa, eu vou até corrigir isso, porque essas coisas que eles faziam não podiam agradar a Deus. Esse que é o fato. Tudo isso que eles fazem não é agradável a Deus. Tudo isso que era feito pelos homens é considerado o que por Deus, lá em Isaías? Trapo de imundícia. O único meio, a única forma, é o que é expresso aqui pelo apóstolo Paulo. A justiça de Deus manifestada ao homem por meio de Jesus Cristo. Fora isso, não há outro modo, outra maneira de justificar o homem. Aqui nós obtemos a nossa justificação. A justificação, o que ela é? É a exigência da lei atendida. A lei ela tem as suas exigências. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. Tudo aquilo que está disposto na lei de Deus deve ser cumprido. Ou seja, para nós estarmos justificados diante de Deus, nós precisaríamos cumprir toda a justiça. Tudo aquilo que a lei requer. Justificação significa não haver mais base justa para uma condenação. Por quê? Se você cumpriu toda a lei, você não pode ser condenado. Essa é a justificação. Ou seja, cumprir todas as exigências, todas as demandas da lei de Deus, e não haver mais bases para você ser condenado diante de Deus. E isso acontece a todos aqueles que cumprem a lei? Não. Mas aos que creem. O que o apóstolo fala aqui é que não importa aquilo que você tem feito até este momento, esquece, você é um bebedor, é um beberrão, você está sóbrio agora e está entendendo, você precisa crer. Você tem que crer no Evangelho de Jesus Cristo. Creia que Cristo é o preço pago pela sua redenção, é o preço pela sua justificação, é aquele que cumpriu toda a justiça no seu lugar. Isso é atribuído a você, se você simplesmente crer em Jesus Cristo, fielmente. O apóstolo Paulo, ele segue o versículo 28 dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Para que não haja dúvida alguma, é preciso que se creia. E ele segue dando um grande exemplo a respeito da fé. Ele evoca o grande homem, Abraão, que no versículo 3 diz, do capítulo 4, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. O judeu talvez ouvindo essa mensagem do Evangelho de que era simplesmente a necessidade de crer, mas e tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que os nossos pais ouviram, a lei que receberam? Esse era o grande embate do apóstolo Paulo, e ele começa aqui então a argumentar em favor de que todos os santos foram salvos no passado por meio da fé e não por meio das obras. E aí ele começa com o grande nome, Abraão, o pai da fé.
Abraão, ele foi salvo, mas não porque ele cumpriu, mas porque ele creu. Ele creu, Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Percebe que o motivo pelo qual Abraão foi salvo não é porque ele simplesmente levantou e foi lá e fez aquilo que ele fez alguma obra, que ele cumpriu a lei, que ele seguiu os mandamentos. Nós sabemos da vida de Abraão, sabemos que ele mentiu. Nós sabemos que ele não foi um homem perfeito. Mas nós vemos em Abraão a fé em Deus inabalada permanentemente. Há uma ressalva a ser feita, irmãos, com relação àquela conversão de manifestação. O que é a conversão de manifestação? É aquela em que o homem levanta a sua mão, vem à frente, é feita uma oração e ele é dado como uma pessoa salva. Uma vez salvo, sempre salvo. E muitas pessoas foram para o inferno com esse falso entendimento de que a confissão verdadeira dele naquele dia em que ele foi à frente dentro da igreja durante um apelo era suficiente para que ele fosse salvo. Mas o tempo em que a palavra crê, ela vem, é um tempo contínuo, ou seja, as pessoas que creem verdadeiramente são aquelas que continuam crendo durante todo o seu tempo, durante toda a sua vida, e não pessoas que simplesmente manifestaram uma fé ou uma crença em um dia único, e aquele ritual é o suficiente para a salvação dele. Primeiro que não existe ritual que salve o homem. Não é o batismo que vai te salvar, não é o fato de você fazer parte da membresia da igreja que vai te salvar, não é o fato de você levantar a mão durante um apelo ao final de uma pregação é que vai te salvar, não é o fato de você vir à frente, não é o fato de você fazer a oração do pecador que vai te salvar. Nada disso salva. O que vai salvar o homem é crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E isso é contínuo. Isso se mostra na vida de todos os que creram. Se mostra na vida de Abraão, que não tinha lei, porque ele é anterior à lei de Moisés. Viveu antes da lei de Moisés. Errou, pecou, mas todo o período da sua vida ele era um homem crente em Deus e nas suas promessas. Foi o homem que se levantou do local onde ele habitava com seus pais e foi a uma terra desconhecida sem saber para onde ele ia, porque Deus havia prometido uma terra à sua descendência. Foi aquele que foi pedido para que sacrificasse o seu próprio filho, e ele, crendo em Jesus Cristo, crendo em Deus, ele foi lá até o ponto de ir ao sacrifício, foi impedido por Deus no último minuto, porque ele cria que Deus haveria de ressuscitar o seu filho, se essa fosse a vontade dele, porque Deus havia dito que no seu filho Isaque ele faria uma grande nação. É uma fé não circunstancial. Não é aquele tipo de fé que nós temos aqui, porque é tranquilo nós termos uma fé enquanto nós estamos sentados no banco ouvindo uma mensagem. E aqui eu posso dizer, eu sou crente. Mas a fé de Abraão era aquela fé que no momento da provação ele dizia, eu sou crente. Por isso Abraão é o grande nome evocado pelo apóstolo Paulo para demonstrar que na realidade ele foi salvo da mesma forma como nós somos salvos, por crer em Deus, por crer na sua palavra, por crer no seu Redentor, naquele que haveria de expiar os seus pecados, naquele que haveria de manifestar a justiça de Deus para os homens por meio da fé e não por meio das obras. Versículo 15, depois de várias argumentações, o apóstolo Paulo ele diz, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, não há transgressão. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, irmãos, é que a lei de Deus opera a ira no sentido de que a lei de Deus, ela não é ruim, ela é boa. A lei de Deus é a expressão da vontade de Deus e é a expressão da justiça. Um homem justo tem que seguir a lei de Deus. Só que se eu não tivesse a lei de Deus também, eu não conheceria a transgressão. Por quê? O que é a transgressão? O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. É o que João escreve lá em uma das suas cartas. Né? Iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Então, nós temos a lei de Deus como uma bênção para as nossas vidas, ainda que nós sejamos transgressores. Porque ela nos mostra com cores muito mais vívidas a iniquidade do nosso coração e o nosso pecado. Sem a lei,
nós poderíamos talvez ser um pouco ignorantes a respeito de alguns pecados na nossa vida. Com a lei de Deus, essa ignorância não existe mais. Está tudo nu e patente aos nossos olhos de que nós somos pecadores e que nós precisamos da justiça de Deus. No capítulo 5, versículo 18, ele faz aqui uma comparação entre dois grandes homens. Um para a maldição e outro para a bênção. Versículo 18 do capítulo 5. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ele está falando aqui de Adão e de Jesus Cristo. E aqui é interessante, irmãos, porque nós observamos que aquilo que Adão cometeu no paraíso tem implicações sobre a vida de todos os homens. Porque por Adão ter cometido pecado, todos nós fomos feitos pecadores. Adão não era simplesmente um ente, um homem, que era responsável simplesmente pelas suas atitudes. Mas ele era o representante de Deus para toda a humanidade. E o que o apóstolo Paulo argumenta aqui, irmãos, é que o pecado de Adão, ele teve influência na vida de cada ser humano que nasce nessa terra. Todos nós somos pecadores. A grande questão é que Deus sempre julgou os homens por conta dos seus pecados. Porque de Adão até Moisés, e Moisés ali é um marco de quando veio a lei de Deus, e ali a partir da lei de Deus nós temos escrito o que é transgressão e o que é pecado. Durante todo esse período, antes da lei, o pecado imperou. Ele continuou existindo. E a prova de que o pecado existia e de que Deus estava auferindo pecado aos homens, ou seja, julgando os homens pelo seu pecado, era o motivo pelo qual homens estavam morrendo. Porque qual é o salário do pecado? A morte. E se o salário do pecado é a morte, onde existem pessoas morrendo, existe o pecado. O apóstolo está mostrando aqui que por conta do pecado de Adão, todos nós somos herdeiros de uma condenação, herdeiros de um DNA ruim. E todos nós somos inclinados aos nossos pecados. Mas que em Jesus Cristo foi manifestada a justiça. Porque no versículo 19, pela desobediência de um homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justos. Ele está falando aqui porque Jesus Cristo, sim, ele foi aquele homem que obedeceu toda a lei de Deus durante todo o tempo. Ele não somente na prática ele obedeceu a Deus, mas também nos seus pensamentos e também nos seus sentimentos. Jesus Cristo foi o homem perfeito segundo a vontade de Deus. A perfeição de Jesus Cristo, ela é atribuída a todos aqueles que creem, de tal forma que Deus, quando olha para um crente, ele não olha mais a sua impiedade, a sua injustiça, mas ele vê um homem justo, um homem reto, segundo a justiça e retidão do seu Salvador, Jesus Cristo. É aquela famosa troca, irmãos. Jesus Cristo levou os nossos pecados sobre si no madeiro e na crucificação e nos atribuiu a sua justiça para a nossa justificação diante de Deus. Por um somos justificados. Mas nós não somos justificados para viver uma vida pecadora. O apóstolo Paulo ele toma o cuidado de mostrar aos homens que, uma vez que nós cremos, somos salvos. E os argumentos do apóstolo Paulo são infalíveis, irmãos. Leiam os capítulos, leiam o que o apóstolo está falando. E vejam como ele argumenta precisamente e biblicamente a respeito, e naturalmente, inclusive, porque nós conseguimos observar aquilo que ele está falando. E ele chega a um ponto em que as pessoas podem começar a pensar como muitos pensam. E muitos já falaram para mim. E muitos crentes, inclusive. Se Deus salva dessa forma... Eu vou colocar um parênteses aqui. Muitos crentes, tá? Porque não é possível que seja crente. Porque não entendeu o evangelho se não crê dessa forma. Se é só isso para sermos salvos... Se eu só preciso crer em Jesus Cristo... Então eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser na minha vida porque não tem problema nenhum. Eu creio em Cristo mesmo. Eu acredito em Jesus.
Eu posso pecar então? Posso fazer, não preciso cumprir a lei? Eu posso desobedecer a lei de Deus? Eu posso desobedecer os mandamentos? Eu posso pegar lá os 10 mandamentos ou pegar a Bíblia no Antigo Testamento e rasgar e jogar fora? O apóstolo Paulo diz, não, senhor. Porque nós não somos chamados para a impiedade, para o pecado, mas nós somos chamados para a santificação. Primeiro que o crer, irmãos, é somente por meio da fé. E a fé é um dom de Deus. Ou seja, é um presente que Deus dá ao homem. Se você crê em Jesus Cristo é porque você foi presenteado por Deus. E você deve dar glórias a Deus por isso. Ele te deu um presente, que é a fé em Jesus Cristo. Só que Deus ele não dá simplesmente a fé ao homem. Ele dá um pacote. Juntamente com a fé vem a santificação, que é um processo que ele começa a fazer na sua vida. É claro que antes da santificação vem a justificação, que é o estado de você estar na presença de Deus totalmente justificado. Ou seja, um homem segundo o qual não existe culpa para que seja condenado, mas você está justificado diante de Deus. Ele te transforma novamente. Ele faz aquilo que é conhecido como regeneração. Tudo isso se dá no momento em que o homem crê em Jesus Cristo. Quando a fé é manifestada, ela é desabrochada, ela faz o seu efeito. O homem ele é transformado, ele tem uma nova vida, ele tem uma nova inclinação. O seu coração passa a se inclinar para a vontade de Deus. E por esse motivo, a santificação ela é certa, de tal forma que o apóstolo ele expressa que o homem já está santificado na presença de Deus. Claro, dentro de um tempo. Nós estamos aqui na terra passando por um processo de santificação. Primeiramente, nós fomos libertados, o quê? Do domínio do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado quando nós cremos em Cristo. Depois, nós passamos a um processo em que nós vamos lutando contra o pecado, que ainda habita em nossa carne, porque ele vai querer sempre puxar-nos para a carne, mas nós temos o Espírito de Deus que precisa ser fortalecido dentro de nós, de tal forma que nós passamos por um processo que nós conhecemos como a santificação. Capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo ele argumenta justamente a respeito disso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nenhum crente jamais é chamado para continuar na vida em que se encontra, mas ele é chamado para ser transformado pelo poder do Espírito e oferecer os seus membros como instrumentos de justiça. Ou seja, você vai ter que passar a fazer o bem. E essa é a confirmação do Espírito Santo na vida do crente. O crente que não ama ao próximo, que não ama ao seu irmão, é porque o amor de Deus não está nele. Não precisa ter dúvida alguma, é determinante. Se você não tem o Espírito de Deus dentro de você, você não ama o seu irmão. E se você não ama o seu irmão, que é mais fácil de você discernir se você ama ou não o seu irmão, a congregação, você não precisa ter dúvida alguma, você não tem o Espírito de Deus dentro de você. Você precisa de uma conversão. Então você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa de fé em Cristo. É muito sério isso que é falado. E não é o apóstolo Paulo que fala isso. É o apóstolo do amor, João. Interessante quando nós observamos o contexto todo das Escrituras. As pessoas gostam de exaltar determinadas passagens ou determinadas características em alguns homens, mas esquece de todo o contexto das Escrituras, daquilo que esses homens foram inspirados a escrever. Versículo 12, então, nos chama a sermos instrumentos nas mãos de Deus. Versículo 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, nós passamos a dar os frutos. Em uma certa parábola, Jesus Cristo diz que toda aquela árvore que é enxertada na videira verdadeira, esse dá frutos verdadeiros. E se você não tem frutos na sua vida, é porque você não está enxertado naquela videira. Porque Jesus Cristo, na sequência, ele diz, porque aquela que não dá fruto, arranca e joga no fogo, para que queime.
Ou seja, dentro dessa passagem, até aqui, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo, então, condenando os homens a respeito da sua vida, a respeito do pecado que se mostra na sua vida, condenando os religiosos a respeito do conhecimento que eles detêm da palavra de Deus, mas não o cumprem, e a palavra e o julgamento de Deus, ele vem conforme a justiça, de condenar o homem segundo as suas obras, segundo a justiça de Deus. Demonstra a nós que o único meio de salvação é por meio da fé em Jesus Cristo, crendo na justiça manifestada por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mostra que Abraão e os antigos também foram salvos por meio da fé em Jesus Cristo, ou por meio da fé em Deus, né, como um tipo da fé em Jesus Cristo, e que isso veio antes, inclusive, da lei, mas é a mesma forma como Deus sempre salvou os homens ao longo de todos os tempos, e que nós não somos chamados para continuar a nossa vidinha da forma como nós a conhecemos, mas somos chamados para empregar os nossos membros em obra de santificação para produzir frutos dignos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós somos conclamados a uma batalha. Uma vez convertidos, nós somos chamados a entrar no fronte da batalha pela santificação. Uma grande batalha da qual só não luta essa batalha aqueles que ainda não foram regenerados. Cada um de nós, irmãos, como crentes, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, que dizemos acreditar que fomos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, nós somos convocados a lutar contra os desejos carnais, a nos empregarmos em obras de justiça, frutos do Espírito em nossas vidas. É isso pelo qual nós somos chamados a lutar. E cada um de nós, irmãos, devemos lutar diariamente contra a carne para que o Espírito possa prevalecer em nossas vidas. Eu quero terminar, irmãos, com uma ilustração que eu considero bastante pertinente para esse ponto da santificação. Alexandre o Grande foi um dos grandes imperadores, inclusive mencionamos no nosso estudo. Um dos maiores de todos os tempos. Muito jovem, ele conquistou um grande império, que foi o Império Grego. Na verdade, ele estabeleceu o Império Grego sobre outros domínios. E de forma muito rápida. De tal forma que aos 27 anos, entre 27 e 32 anos, ele já havia conquistado todo o Império Grego, estabelecido o seu império. A influência do seu império persiste até os dias de hoje. Nós ainda vivemos sob influência daquilo que é a filosofia grega, que prevaleceu justamente por conta dessa expansão grega daquele período. E ele morreu muito cedo, aos 32 anos. Reconhecidíssimo por conta das suas atitudes, das batalhas que ele enfrentou. Alexandre o Grande, certa vez, em uma das batalhas, ele observou que havia um jovem que estava ali e ele ficou paralisado. Aquele jovem ficou paralisado diante da batalha e de tudo que estava acontecendo. O exército de Alexandre foi lá e venceu aquela batalha. Ao final daquela batalha, ele chamou aquele jovem e falou: jovem, vem aqui. Qual é o seu nome? Para a infelicidade daquele jovem, ele respondeu: Alexandre. Tinha o mesmo nome. Alexandre olhou para a cara dele e disse: ou você muda a sua atitude, ou você muda o seu nome. Nós cristãos, irmãos, se nós nos chamamos de cristãos, ou nós mudamos a nossa atitude, ou nós mudamos o nosso nome. Nós devemos permanecer com essa mentalidade de santificação. E é isso que nós vamos ver a partir da semana que vem, dentro dos próximos capítulos, capítulo 7, 8, até o capítulo 16, espero. Vamos ficar em pé.